esse racha do Elon e do Trump. E são dois peixes grandes, né? Porque um é o presidente da maior nação do mundo, mais poderosa, e o outro é o cara mais rico e comprou o X, que é a rede mais influente no caso de opinião, né? Então é uma briga de cachorro grande, cara. Dá pra falar quem perdeu mais nessa briga aí? Eu acho que os dois ganharam com isso aí. É? É, lógico. A Megyn Kelly, que é uma apresentadora que era da Fox, agora ela tem o canal dela, ela falou várias vezes, eu conversei com o Trump, ele falou, tô muito fora da mídia, vou fazer alguma coisa maluca só pra voltar. Mesmo? Ele tem esse racional, cara. Então você tem que entender até essa psicologia dele também. Agora, a grande pergunta é por quê, né? Por que eles brigaram? Então aí tem Vamos dar um milhão de camadas de leitura. Para quem tá querendo entender o que aconteceu. Na minha opinião, tá? Vou forçar a barra um pouquinho. Quem governa os Estados Unidos hoje é o Peter Thiel. Que é? Que é um desses caras da Big Tech. Porque foi ele que colocou o J.D. Vance lá. Então você imagina, se um cara tem poder suficiente para escolher o vice-presidente dos Estados Unidos, esse cara manda muito, né? Então, mas não foi só ele que escolheu. Mas quem é esse cara? Dá um background desse cara. Vou dar, tranquilo. Esse cara é um alemão que foi criado na África, chegou a morar na África do Sul também. Você vê que essa galera toda vem da África do Sul. Ele, o Elon Musk, o David Sachs, que é agora é o... Olha lá, é lá embaixo. Lá embaixo tem o nome do Peter Thiel ali, ó. Tá vendo? Peter Thiel. Presidente da Thiel Capital LLC. Isso aqui é o comitê diretor do grupo Bilderberg. Pô. Então, que são os caras que ditam os próximos anos, né? Exato. Então, pra quem acha que isso é teoria da conspiração, né? Eu sempre falo, cara, de onde vem o termo teoria da conspiração? Foi a CIA que inventou na época da comissão Warren, que estava investigando quem matou o Kennedy. É? Aí todo mundo que falava que a CIA tinha matado o Kennedy, eles vinham como bombeiros, que a gente chama, né? Pra apagar incêndio. Vinham como bombeiros fazendo assassinato de reputação, falando, não, isso aí é teoria da conspiração. Então o grupo Bilderberg, no próprio site dele, está lá o nome do Peter Thiel, que é o dono da Palantir Technologies, fundador, e o nome do Alex Karp, que é o CEO. Olha lá, ó. Bilderberg, isso aí é o Steering Committee, que é o comitê diretor. Tem uma galera ali, né? Muita gente que, se você olhar ali, você vai conhecer. Mas tem o Alex Karp, que tá ali em cima, né? Que é o CEO da Palantir Technologies. E lá embaixo tem o Peter Thiel. É o quarto antes do fim lá. Isso, com a letra T. Então, eu fico preocupado com o pouco que o Peter Thiel é falado aqui no Brasil. Porque é esse cara que tá dando as cartas. Esse cara ajudou a eleger o Trump em 2016. E agora ajudou muito a eleger o Trump em 2017. Esse cara, ele é como se ele fosse um Fórum Econômico Mundial individual, né? Apesar de que o Fórum Econômico Mundial também era o Klaus Schwab, mas ele saiu por alguns escândalos que aconteceram, né? Então, esse cara, ele não quer apenas, por causa de um background filosófico que ele tem, e aí é outro conceito que eu raramente vejo as pessoas falando, que é a filosofia do Dark Enlightenment, que é o iluminismo sombrio. O que é o iluminismo sombrio? Eles criticam a ideia de liberdade, igualdade, democracia. Eles acham que quem deve governar são os mais capacitados da ciência e da tecnologia. Então, eles são tecnocratas mesmo. Sim. Então, o iluminismo sombrio é isso de um cara chamado Curtis Yarvin. Se você entende a filosofia do Curtis Yarvin, você vai entender o pensamento do Elon Musk e o pensamento do Peter Thiel. Lembrando que Peter Thiel, David Sachs, Reid Hoffman e o Elon Musk são da máfia do PayPal, né? Máfia do PayPal foi o nome que a revista Fortune deu para os fundadores do PayPal. A gente não pode esquecer que PayPal foi construído um dos primeiros sistemas de pagamento digital, ou seja, uma das primeiras fintech também. O Peter Thiel é um dos pioneiros, não só das redes sociais, que foi um dos investidores iniciais no Facebook, mas ele também é pioneiro da ideia das moedas digitais, né? Ele trabalha com isso desde o início. Então, Peter Thiel é um alemão radicado na África do Sul, que foi estudar nos Estados Unidos, e ele fez direito na Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford é a Universidade do Vale do Silício, fica lá em São Francisco, na Califórnia. E ali, obviamente na Universidade de Stanford, essa galera toda foi cooptada pela CIA, né? Pela CIA, pela DARPA. Tem um artigo que é interessante para quem quiser dar uma olhada nisso, está no site Unlimited Hangout, que é da Whitney Webb, que é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. Ela conta todo esse patrocínio da Incutel, que é a incubadora de empresas da CIA, que depois da comissão Warren e depois
da Comissão Church, que eles investigaram a CIA começou a terceirizar os serviços para outros organismos privados, né, para ficar de fora da supervisão do Congresso. Então, eles criaram uma incubadora de empresas de novas tecnologias chamada Inqutel, e essa empresa ajudou a criar várias empresas. A Oracle ajudou a criar a Palantir Technologies, que é do Peter Thiel. Então, o Peter Thiel é um advogado que se formou lá em Stanford, e ali ele conheceu o Alex Karp, que é o sócio dele hoje na Palantir. Ele dali já foi para o mercado financeiro, ele criou a Thiel Capital, né, que é a empresa dele, então ele saiu da área jurídica, foi para a área do mercado financeiro, e logo depois ele foi para a área de tecnologia. Então, quem viu aqueles filmes A Rede Social, Peter Thiel tá ali como um dos primeiros investidores no Facebook. Então, esse cara começa com uma empresa junto com o Elon Musk chamada Confinity, e a empresa Confinity, o Elon Musk queria mudar para X.com, X.com, mas aí não deu certo, virou PayPal, tá? Então, Peter Thiel é o cara que está pilotando os Estados Unidos já há muito tempo sem aparecer. Quem aparece é o Trump, é o Elon Musk. Então, o que ele fez? Ele virou um magnata da tecnologia, eles venderam o PayPal para o eBay, aí levaram bilhões ali, e eles começaram a investir essa fortuna, não só em projetos de tecnologia, mas em projetos de transformação da sociedade, por causa dessa filosofia do iluminismo sombrio do Curtis Yarvin. Então, ele cria uma empresa de capital de risco, né? Que é a Founders Fund. Founders Fund é tipo Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, que é encontrar jovens lideranças para patrocinar esses caras. O cara que é o criador do Ethereum foi patrocinado por ele. Ele que inventou aquele garoto lá do Ethereum lá. Esqueci o nome dele lá. E ele que inventou o J.D. Vance também. J.D. Vance era um cara que ficou famoso, que escreveu um livro chamado Hillbilly Elegy, né? Que virou uma série, um filme da Netflix, que é com a Amy Adams lá, um filme famoso. E aí ele começou a aparecer e o Peter Thiel viu, né? Na época que o J.D. Vance estava estudando Direito na Universidade de Yale, e ele chamou ele para o Founders Fund. Então ele bancou a carreira do J.D. Vance, ele bancou a carreira não só no mercado financeiro e na tecnologia. Ele ajudou o J.D. Vance a criar uma empresa chamada Naria Capital, que é uma empresa de capital de risco também. E você vê, um cara que surge do nada, J.D. Vance, ninguém sabe quem é, ele já chega com o patrocínio do bilionário Peter Thiel e do Eric Schmidt, que é o ex-CEO da Google. Então, os caras mais ricos do mundo. Então é curioso a gente falar que esses caras são antissistema, são contra o Deep State, quer drenar o pântano. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é o pântano por definição, né? Então o Peter Thiel é um cara que ele tem um projeto de transformar a sociedade, ele quer influenciar a política. E ele já falou que esse negócio de democracia e liberdade não combina, não funciona, não tem como você jogar esse jogo. Esses caras não acreditam em democracia. Eles acham que os tecnólogos têm que governar. Eles não falam isso abertamente, que pega mal. Mas se você pinça entrevistas deles, vocês vão achar isso. Então, o Peter Thiel, ele governa os Estados Unidos ali por trás. O Mark Andreessen é desse grupo também. Mark Andreessen foi um cara que criou um dos primeiros navegadores de internet. Ele é um dos pais da internet, ele tá lá no Hall da Fama da internet. O Mark Andreessen deu uma entrevista no meados de 2024 e ele falou, olha, me chamaram para uma reunião em Washington, gestão Biden-Harris, junto com outros colegas do Vale do Silício, e chegaram pra gente e falaram, a gente não vai investir mais, não vai permitir mais que vocês desenvolvam inteligência artificial. Nós vamos desenvolver isso no setor público e vamos escolher uma outra empresa para fazer isso. Tá ali a matéria. Por que Mark Anderson ficou muito assustado depois do encontro com Biden, com a administração do Biden sobre inteligência artificial? Ele falou que foi aí que ele deixou de apoiar o Biden. Por quê? Porque o Biden falou que não ia deixar mais os caras desenvolverem inteligência artificial. Rolou que ele ia papo? Segurar. Então foi aí que o Vale do Silício mudou de time. Entendi. Foi aí que a galera falou, Biden já era. Quem vai atrapalhar? Vamos pro Trump. Cara, faz muito sentido. Entendeu? Vamos pro Trump. O próprio Elon Musk, né? Ele era democrata. Lógico. Exato, né? Todo mundo. Não, Mark Zuckerberg. Exato. Que expulsou o Musk das redes sociais. Muita hipocrisia. O próprio Jeff Bezos, que a gente tava falando. Não, mas o Zuckerberg é o que eu mais fiquei impressionado, cara. Ele fica pro outro lado, cara. Nossa. Aí ele tá lá todo... Você fala, meu irmão, tá enganando quem, cara? Pô, lógico que você não gosta do Trump. Você Cara, tá aí só pra não quebrar tuas não pernas. é nem dinheiro, né? É poder. Porque dinheiro esse cara já tem, né? Pô, lógico. Então, o que acontece? Quem organizou essa guinada do Vale do Silício a favor do Trump foi esse cara, foi o Peter Thiel. Então, o Peter... Mas porque ele sabia das intenções do Trump ou chegou pra ela e falou assim, ó, que a gente quer isso? Chegou pro Trump e falou, olha só,
O Biden falou que vai acabar, vai botar um monte de limitação ao desenvolvimento da inteligência artificial. Se você nos garantir que você vai liberar pra gente desenvolver, A gente vem porque a o gente barco. te apoia. Tá. Aí ele falou, ok, mas qual é a contrapartida? Aí o Peter Thiel falou, vamos ter que escolher o vice. Aí ele, pô, peraí que isso aí vai sair meio caro. Entendeu? Aí ele falou, pô, será que vale a pena? Meu irmão, depois que o Trump passou todo aquele perrengue que ele passou na primeira Pode ser gestão, preso depois. botou um monte de cara maluco lá que puxou o tapete dele, facada nas costas, até tudo, Brutus, né? Pô, até o vice, né? O Mike Pence, pô, nem você. Ele aprendeu com essa brincadeira aí, 2 impeachment, um depois que ele já tinha saído do governo, maluquice. Então, eu tinha certeza que ele não ia escolher qualquer Zé Mané pra ser vice dessa vez. E ele escolhe um cara completamente desconhecido. Falei, cara, tem algo muito grande aí, meu irmão. Fui investigar, falei, é o Peter Thiel. Peter Thiel e Vale do Silício. Então, por que eu tô falando isso? Por que eu falei que beneficiou os dois? Porque o Trump tem compromisso com esses caras. Entendeu? Então, o que acontece? A Mas Tesla... entre eles não tem uma competição. Entre eles quem? Elon Musk, o cara da Amazon, o cara do É da igual, Meta. tem competição, mas no final eles estão no mesmo todo bonde. mundo ganha, Entendeu? Tem aquela competição entre eles, mas Lógico. tipo... eles não vão fazer aquela uma- frase, the rising tide raises all ships, né? A maré subindo, todos os navios Entendi. sobem. Tem a ver com isso. Então, o que acontece? O Trump agora, eu falo que é o BBB do Trump, né? A Big and Beautiful Bill. O orçamento gigante, que o Musk ficou chateado que aumenta os gastos. No meio daquilo tudo ali, tava um dispositivo legal que impede os Estados Unidos e todos os 50 estados da nação de, durante 10 anos, criar qualquer lei que atrapalhe o desenvolvimento da inteligência artificial. O quê? Virou a terra sem lei da inteligência artificial. Cara... O que é isso? É ele pagando pedágio pros caras que patrocinaram ele. Mas também é o medo da China, né? Também, Porque lógico. os caras lá não tem nenhum freio Tem lá. esse argumento geopolítico também, lógico. Então, quem sai ganhando nessa história? O Vale do Silício. Pois é. Entendeu? Porque quando a galera viu isso, que falaram, pô, vai ficar 10 anos liberado, eles ficaram preocupados, começaram a reclamar. Aí sai a notícia bombástica. Donald Trump entrega para a Palantir Technologies. Palantir Technologies é uma empresa que foi criada depois do 11 de setembro, em 2003, para poder monitorar os terroristas e prender todo mundo e aplicar o pré-crime, prender o cara antes dele cometer um crime. É que é Minority Report total. Report. Então, esses caras são especializados em buscar dissidente, extremista e mandar tudo pra cadeia. O Alex Karp fala, nós impedimos a extrema-direita de crescer na Europa. E hoje esses caras estão com o Trump. Você fala, pô, Trump, você tá botando os caras que dizem que... Então, assim, muito louca a história, mas essa notícia que o Trump entregou pra Palantir Technologies, o controle de todos os dados dos cidadãos americanos, para montar um mega banco de dados... A galera falou, cara, isso é perigosíssimo. Porque a Palantir é uma empresa bélica. Eles vão usar isso contra nós. Claro. E isso foi pra mídia. A Big and Beautiful Bill foi pra mídia, todo mundo falando que isso era um absurdo, não sei o quê. Essa confusão toda desviou o foco inteiro. E algum desdobramento disso daí pro mundo ou não? Então, eu acho que não foi por acaso, a gente tá vendo essa... Primeiro nós vimos a notícia que a Palantir ia assumir o controle de todo o banco de dados e ia criar um mega dado sobre os americanos. Que é um controle. Uma sociedade de vigilância total preocupante, né? Gerou uma repercussão e tal. Aí depois você tem essa confusão aí. Aí daqui a pouco, sexta-feira passada, dia 6, começa aquele caos em Los Angeles e Nova York. Porque eu vejo essas coisas... Os caras podem acionar o ato patriótico lá? Ou... Pode acionar. Na verdade, rola uma conversa que eles estão querendo esperar a coisa esquentar mais para instaurar um ato patriótico 2.0 que vai envolver o inteligência. O que é um ato patriótico? A diminuição das... Então, foi a resposta ao 11 de setembro, né? Depois do 11 de setembro, a Palantir Technologies é uma resposta ao 11 de setembro também. Exato. Além da Palantir Technologies, só pra galera ter ideia, a Palantir Technologies tem um sistema, um programa chamado Lavender. E o Lavender é o que o exército de Israel usa pra escolher os alvos que eles vão eliminar. Até alguns comandantes acham até bom, né? Que fala, pô, mas você errou, eliminou um cidadão inocente. Fala, eu não, foi a máquina que escolheu, né? Pois é, tira a responsabilidade. Culpa quem, né? Então, esse cenário todo, eu acho que ele tá caminhando, pelo que eu tô sentindo, os Estados Unidos tá caminhando para uma semana que vai culminar no sábado agora, dia 14, altamente
contundente. E a gente tá perto de 4 de julho, né? Sim. Sábado agora é a festa, né? O Então, aniversário do Trump e os 250 anos do exército isso, também. vai ter uma parada, né, de militar, o que tá indo de blindado, Pra equipamento garantir. bélico. Porque se forem fazer alguma coisa, vai ser nesse dia, né? Então, aí a galera da oposição ao Trump tá organizando um movimento chamado No King. Tem até o site. King? No King, não tem nem o rei, né? Trump não vai ser o rei. Sei. E já tem 2 milhões de pessoas já que assinaram lá um formulário para poder Cara, assina participar. essa parada, velho. Tem que ser muito ignorante. Aí é muito legal você descobrir de onde vêm as instituições, né? Quem fundou, quando e por quê. A gente volta ao 11 de setembro. Essa instituição ICE foi criada no ano de 2003, exatamente após aquele cenário do 11 de setembro, para combater o terrorismo e crimes fronteiriços. Então, o que eu tô sentindo que tá vindo na narrativa é a reconstrução da mesma atmosfera, mesmo clima do 11 de setembro. Aí o negócio vai ficando muito estranho quando a gente soma o que o pessoal lá da Homeland Security tem falado. Christopher Wray, que era o antigo diretor da FBI, agora é o Kash Patel, ele falou, olha, existem 2.000 terroristas nos Estados Unidos que entraram pelas fronteiras abertas e a gente não sabe onde eles estão, e desses 2.000 tem 11 que estão entre os caras mais procurados do mundo, e a gente não sabe onde eles estão. Aí ele fala, isso transforma todos os 50 estados norte-americanos em estados fronteiriços. Os caras, mas como assim? Significa que não são só os estados que têm fronteira com o México ou com os outros países que têm problema. Porque esses imigrantes ilegais associados ao crime internacional estão espalhados pelo país inteiro. Então ele começou a insinuar a que a gente pode ter um atentado terrorista a qualquer momento. Entendi. E os caras estão voltando a falar nisso. E já tem gente falando que nesse sábado pode ter atentado terrorista. Aí já tem gente pode, falando, né? pode, claro que pode, mas pode ser uma operação de bandeira falsa também. Claro. Alguém mal intencionado faz alguma coisa e fala lá, foram os mexicanos, não, foram o pessoal da Al-Qaeda. O que está sendo falado agora, tem vários ex-agentes da CIA que estão falando que a Al-Qaeda tem 1.000 terroristas da Al-Qaeda nos Estados Unidos, eles estão se espalhando pelas cidades e eles estão prontos para fazer um atentado terrorista. Então isso está preocupando, porque eu estou vendo uma atmosfera de 11 de setembro sendo desenhada novamente. Aí você vê assim, diretor da FBI, agente da CIA falando, a Al-Qaeda vai fazer um atentado terrorista nos Estados Unidos, parece que tá criando essa atmosfera de medo, né? Meu Deus, e agora? Não, imagina o aeroporto como vai ser Então, nesses dias aí para embarcar. Eles estão, esse pessoal da CIA, né? O programa, para quem quiser assistir, tem aparecido muito no programa do Sean Ryan. O Sean Ryan Show é um cara que era da CIA também, ele traz muita gente do meio militar. Ele tem levado vários agentes lá que estão falando isso. Eles falaram que provavelmente o que eles pegaram ali de inteligência é atentado no Capitólio, atentado em Washington ou relacionado à aviação. Derrubar algum avião, fazer alguma coisa assim. Então tá um clima muito estranho para esse evento do aniversário do Trump sábado aí, que vai ter uma parada militar também. Tem gente já dizendo que o Trump vai aproveitar que os militares já estão na rua para instaurar uma espécie de lei marcial, alguma coisa assim. Ou eles chamam de Insurrection Act, né? Ato de insurreição. Tá um clima estranho, Eu converso com muita gente dos Estados Unidos, cara, tá estranho mesmo aqui, tá uma atmosfera meio... E parece que é um negócio meio proposital, né? Meio construído, que eles têm um interesse no caos, né? Pra poder... Aí, eu não falei que os imigrantes são perigosos? Vamos apertar o cerco. Aí todo mundo fala, mas se mandar esses imigrantes embora, quem vai trabalhar nas fábricas e tal? O próprio Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele já falou, países de primeiro mundo que tem baixa taxa de natalidade, isso é ótimo, porque a robótica vai substituir o trabalho, então a gente pode ficar tranquilo. Então esse negócio do robô Optimus e tal, essa questão da inteligência artificial junto com a robótica, eles já estão falando, pode ficar tranquilo, a gente vai mandar esses caras embora e as máquinas vão fazer o trabalho da fábrica. Agora, quem tá saindo... Tem tudo pra dar certo. Quem tá se dando bem nisso aí? Palantir Technologies. Por quê? Porque a Palantir Technologies que vai fazer o quê? Vai monitorar todos os imigrantes. Não, a gente tá só monitorando os imigrantes, procurando bandido. Daqui a pouco eles vão usar isso pra tirar de cena dissidente político. Quem critica o regime. Entendeu? Então, aquela pergunta anterior que você tinha feito, que é por que o Elon Musk decidiu entrar no governo Trump, eu acho que tem a ver com isso. E quando ele entrou, eu comecei a falar, pessoal, ele entrou no governo para 2 coisas, na minha opinião. Era uma especulação minha, mas que agora eu tenho prova. Inclusive, se puder botar o link 4 aí, que o link 4 é essa prova que eu falei aí, ó, não falei?
O Elon Musk, quando ele comprou o X, ou o Twitter, a galera falou, ele comprou isso aí pra poder fazer campanha pro Trump. O Trump ganhar e ele ter um favorecimento. Lógico que foi isso também, claro. Tanto que ele falou, eu que elegi o Trump. Mas além disso, ele tá há muitos anos querendo desenvolver a sua inteligência artificial e ela ser a melhor de todas. E precisa de um banco de dados, uma rede social. Então, não é aprendizado de máquina e large language models? Claro. A máquina treina vendo as pessoas conversando. A gente trocando ideia lá, ela tá aprendendo, cada um de... Imagina o cara tendo acesso a esse banco de dados do Twitter. Né? Se você compra uma rede social e bota a máquina pra estudar aquilo ali, a tua inteligência artificial dá um salto. Imagina na Meta, cara, o a ideia da Meta. Essa. O que acontece? Ele compra a rede social, já usa aquilo ali pra treinar o XAI. Claro. Agora imagina ele ter acesso aos 700 mil computadores e dos bancos de dados de todas as agências norte-americanas. Que é através do Departamento de Eficiência Governamental. Por isso. Entendeu? O Trump chegou pra ele e falou, meu irmão, carta branca. Cara. Vai lá e arrepia geral. Arrepia o quê? Procura onde tem desperdício, fraude, gasto excepcional. Só que em nome de lutar pela eficiência... ele teve acesso aos dados tudo sobre o... Talvez, né? Dizem que esse é o banco de dados mais caro do mundo, que é o dado de todo cidadão americano, que é o país mais poderoso. Aí o que eu falei, o Elon Musk tá mandando a galera da Palantir instalar os aplicativos da Palantir lá dentro. Tem uns aplicativos Gotham, Lavender, que são os aplicativos. Os caras, não, isso aí é viagem. Eu falei, é isso. Aí começou a rolar um papo. Como é que era? Chegava uma garotada de 18 anos, moleque, adolescente... Chegava lá na Receita Federal Americana, IRS. Os velhão lá. Chegava pro diretor lá e falava, senta aí. Aí o cara, por quê? Senta aí. Mas quem é você? Eu sou do Departamento de Eficiência Governamental, meu crachá. O presidente me deu o poder de fazer, senta aí. Aí o velho senta e ele fala, aí o garoto fala, você tem 5 minutos pra defender o seu emprego. Se você não conseguir defender, tá demitido. O moleque demitiu o cara. Eles fizeram protesto. O Elon Musk, ele mandou até um e-mail, né? Que depois acabou voltando. A Casa Branca falou que não tá mais autorizado, mas o Elon Musk, ele mandou um e-mail pra todos os servidores públicos americanos pra eles responderem o e-mail justificando por que eles deveriam continuar empregados. A existência do teu emprego. Aí, cara, essa garotada... Lá nos Estados Unidos tem umas empresas de... Tipo, instalar internet, telefone, que é Geek Squad. E aí eles falaram... Eles deram um apelido pra essa garotada de Palantir Geek Squad. Só que em vez de instalar telefone e internet, eles estavam instalando os aplicativos da Palantir. Entendi. Entendeu? Aí eu falei, meu irmão, e é isso. Aí saiu a matéria agora, na revista Wired Magazine, que é uma das revistas de tecnologia. Palantir está ajudando o Dodge com uma massivo IRS? IRS é a Receita Americana. Ah, tá. É um projeto de banco de dados da Receita Americana. O Dodge está recebendo ajuda da Palantir. Essa matéria é de 11 de abril, se não estou enganado. Então, por que o Musk entrou no governo? Porque ele queria pegar esse banco de dados. Faz todo banco de dados aí, meu irmão. E ele pegou e a Palantir pegou também. A Palantir já tem condição de fazer um blackout no planeta Terra inteiro, se eles quiserem, que eles estão em todos os aplicativos. É muito poder na mão dessa galera. Voltando ao filme... Como que é? Mountain Head. Os caras falam assim, Vamos derrubar isso, geral, derruba não sei o quê. Isso, e eles derrubaram. Derruba o que a gente vai derrubar na Europa? Derruba a eletricidade. É isso. É assim. Cara. Tá nesse nível. E aí você lembra do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial? Em 2020, todo mundo falando, caramba, pandemia, o que é isso? Ele falando, rapaz, calma, tá vindo agora a pandemia cibernética. E aí eles começaram a fazer um exercício de simulação, igual aqueles que eles fizeram da pandemia do coronavírus, que é o evento 201, né? O evento 201 que eles fizeram em outubro de 2019, simulando um coronavírus global. Aí em novembro, dezembro começou. Os caras, esses caras aí tem uma taxa de acerto boa, né? Aí o que acontece? O Fórum Econômico Mundial começou a simular uma pandemia cibernética. E ele falou, vocês estão achando que esse vírus é perigoso? Um vírus digital... gerando uma pandemia cibernética é muito mais perigoso, vai matar muito mais gente. Imagina hospital sem luz, sem sistema. É o dia depois de amanhã, né? Dia zero. Dia depois de amanhã também. É aquele da Julia Roberts, tá falando, né? Dia depois, 100%. É o dia depois de amanhã? É dia depois de amanhã que chama Dia depois de amanhã. Vê aí se é isso, da Netflix. Não, é o Mundo Depois de Nós. O Mundo Depois de Nós. É quase. Leave the World Behind. Alguma coisa assim. Mundo Depois de Nós. Mas tem o dia depois de amanhã também. Tem também apocalíptico. Não, então, o Mundo Depois de Nós e o Dia Zero. O Dia Zero são também. Sobre isso. Que é com o um é um filme e o outro é uma série, né? É tudo a ver. Não, e
Nessa série... Só que do Robert De Niro é interno, né? Não é feito pelos próprios Estados Unidos, não é? No final você descobre, né? E no Mundo Depois de Nós também. Lá não deixa muito claro, deixa? Qual? Não, mas depois de nós, Depois de Nós não fala Mundo quem Depois foi de Nós, o cara dono da casa, ele fala pra Julia Roberts, fala, ó, eu tenho um cliente que ele é do mercado financeiro. E ele tem muito cliente do pessoal dos defense contractors, que são os contratantes de defesa. O cara, ó, saiu fora. Esse cliente meu sumiu. E ele falou, ó, some também que vai acontecer alguma coisa. Eu já sabia. Eu não acreditei. Aí ele diz, ó, tá caindo panfleto aí, escrito em árabe, panfleto lá na Califórnia caiu escrito em coreano. Não são os norte-coreanos nem os iranianos que estão invadindo a gente, não. É um golpe interno dos Estados Unidos para deixar os próprios americanos se matarem e eles assumirem o poder. E o cara explica isso no finalzinho, ele dá esse spoiler. E no dia zero é interessante porque em vez de eles colocarem um homem para fazer o papel do Peter Thiel, eles colocaram uma mulher. E o nome da empresa, cara, eu esqueci o nome da empresa, é tipo Pandora, alguma coisa assim. Sim. Em vez de ser Palantir, é Pandora. E a mulher é uma bilionária da tecnologia que ela que ajudou a derrubar o sistema nos Estados Unidos. Então, eu entendo, né? Muitas pessoas que viram interpretaram que essa mulher, que eu esqueci o nome da personagem, está representando o Peter Thiel. Então, muita gente está falando que o que nós estamos vendo nos Estados Unidos é o Vale do Silício tomando poder. Eles estão no poder agora, entendeu? Você vê o Elon Musk falar, eu que elegi o cara. E aí foi legal quando a galera perguntou, né? Será que o público vai ficar de qual lado? Né? Os dois brigaram, vão ficar a favor do Trump ou a favor do Musk? Aí um cara falou assim, a maioria vai ficar a favor do Musk. Aí perguntaram, ué, mas por quê? Porque o Trump só vai ficar mais 3 anos e meio no poder. O Musk tá aí mais uns 40 anos podendo eleger um monte de presidente. Aí eu falei, acho que os políticos vão pular do Musk. Mas o Trump não vai querer tentar um terceiro mandato? Mudar a lei? Acho que vai rolar. Eu lembrei nessa semana, e falei lá no meu canal, que o Trump ele já usou a estratégia de forjar brigas com aliados, para capitalizar em cima disso. O caso mais clássico que eu me lembro é o procurador-geral da República, o Jeff Sessions. Jeff Sessions sempre foi um amigo antigo do Trump. E aí, quando começou aquele negócio de que o Trump era um agente russo, que a Rússia tinha influenciado as eleições de 2016, o Trump pediu a ajuda do Jeff Sessions, que era o procurador-geral, né, para investigar. E segundo o Trump, o cara não quis ajudar. Aí ele começou a chamar o cara de traidor, de vacilão, de medroso, de covarde. Só que aí, o que acontece? O procurador se afasta do Trump, ele rompe com o Trump, e nos bastidores ele começa a usar a máquina estatal para investigar o Partido Democrata profundamente. Então, o que aconteceu? No final das contas, os caras produziram um material de inteligência monumental e provaram que o presidente Donald não tinha sido influenciado pela Rússia, que tudo tinha sido baseado num documento de inteligência fake e que os democratas sabiam que era fake. Ou seja, a grande conclusão disso é que o presidente Donald queria que o Procurador-Geral da República investigasse os seus oponentes políticos, mas se ele tivesse amigão do procurador, a opinião pública ia falar, pô, o Trump tá usando a máquina pública para investigar seus oponentes. Mas como ele se afasta do cara, ele briga com o cara, chama o cara de traidor, de medroso, de covarde, o cara continua fazendo o trabalho que o Trump queria, mas sem dar à opinião pública aquele argumento de que eles são amiguinhos e o Trump tá usando o procurador-geral para seus próprios interesses pessoais. Com relação ao Musk, talvez seja a mesma coisa. Aí eu tô especulando. O Donald Trump tá querendo pegar pesado com os imigrantes e o Musk também é contra os imigrantes. Ele tem publicado hoje, ontem, essa semana, contra os imigrantes. Tá a foto do Jeff Sessions ali, pra galera que não conhecia. Ele além dele ter sido procurador-geral, ele foi um membro do Congresso também, amigo do Trump durante muito tempo. Então, qual é a hipótese, né? A especulação. O Trump e o Musk já estavam se programando para usar todo esse material, esses bancos de dados aí que o Doge levantou de todo mundo, para quebrar as pernas todos os imigrantes. Então, ia pegar muito mal pro Musk e pro Trump se o público falasse, olha, você liberou o Musk fazer esse levantamento de dados e agora você está usando esses dados contra as pessoas? É isso que foi? Então, se o Musk se afasta, eles conseguem, cada um do seu lado, fazer isso sem levantar a hipótese que eles estão trabalhando juntinho contra os imigrantes, entendeu? Então, tem gente que está levantando essa hipótese, isso por enquanto é uma hipótese, mas há um precedente. A briga de fachada do Trump com o Jeff Sessions
foi muito benéfica para ele, porque o Jeff Sessions conseguiu trabalhar a favor dele, sem dizer que estava trabalhando a favor, aparentemente tendo rompido relações. Pô. E o anticristo? Então, cara, não precisa entrar em Bíblia para pensar nisso, né? Se você parte do princípio que o anticristo, entre muitas coisas, ele vai, pela Bíblia, tá? Segundo a Bíblia, ele vai estabelecer paz em Israel e ele vai ajudar a construir o templo de Jerusalém. Quem falar que quer estabelecer paz em Israel e falar que quer construir o templo vai ser candidato ao anticristo. O Trump tá fazendo isso, não é de hoje, desde 1983, na revista, acho que era Manhattan Inc., né? Isso tá numa matéria de 2016 do jornal The Guardian. É uma matéria sobre as fotos famosas do presidente Donald. Já tem uma foto do presidente Donald de 1983, ele com uma pombinha no colo. Depois o jornalista revelou que a pombinha fez cocô no blazer dele. Acho que é uma profecia já que ia dar M, né? A história. Ele com a pombinha no colo e ele na legenda falando: estou aqui me colocando à disposição do mundo para ajudar a trazer paz entre Israel e Palestina. Desde 83. Aí o Jerry... Olha lá, essa foto aí, ó. De 83. Ele já tava falando que ele era o príncipe da paz. Aí os caras olham assim e falam: isso aí é coisa de anticristo, hein? Então, esses detalhes, para quem compara a Bíblia com o que o Trump tá falando e fazendo, dá margem para isso. Agora ele tá revigorando lá os acordos de Abraão, né? Ele foi para a Arábia Saudita, fez, né, um convite para a Arábia Saudita integrar esse plano. Já tem gente falando sobre os acordos de Ciro, né? Que aí vai integrar o Irã também, mas é claro que teria que derrubar o regime islâmico no Irã e restaurar a dinastia Pahlavi, né? Então, é por causa disso que muitas pessoas falam que o Trump, em tese, ele cumpre alguns requisitos ali do checklist do anticristo, né? Mas